versículos. Nós vamos lê-lo? Não, eu vou dar um panorama rápido para vocês. Mas antes de dar esse panorama rápido para vocês, uma coisa que é muito importante que nós venhamos a entender é, quando culmina nesse versículo 66, Jesus ele não está sozinho. E aqui no texto fala que os discípulos, né, vão embora. Jesus não estava falando apenas com os 70 discípulos que andavam com ele e com os 12 apóstolos que ele levantou. Ele estava falando com uma multidão de pessoas que o seguiam, porque onde Jesus passava, seguia ele uma multidão de pessoas. Então ele tinha muitos seguidores que estavam junto com ele. Em qualquer lugar que ele estivesse caminhando, por aquela antiga região da Palestina, que hoje é a região de Israel. Porém, quando Jesus, nesse momento, ele está, alguns versículos antes, trazendo uma palavra que ela é tratada como uma palavra muito dura pelas pessoas que estão seguindo, essas pessoas então resolvem, muitos, deixar de segui-lo. E o que me chama a atenção inicialmente é que a primeira coisa é que, dentre várias vezes que nós vamos ver algum ensino sendo ministrado por Jesus, sempre há uma multidão. E isso falou algo ao meu coração, que existe algumas características que nós podemos perceber dessa multidão. A primeira é, nas multidões existem grandes grupos de pessoas, inúmeros grupos de pessoas. Todos os tipos vão estar numa multidão. A segunda coisa é que facilmente nós conseguimos passar desapercebidos numa multidão, não é? Claro que se a gente colocar uma roupa mais chamativa, né, se a gente estiver de uma forma mais chamativa, tranquilamente há a possibilidade de ser identificado. Mas, por exemplo, aqui, com a luz aqui em mim e um pouco apagada na igreja, eu já não consigo reconhecer os rostos da terceira fileira para trás. Ou seja, então se alguém estiver aqui na multidão e depois chegasse e dissesse, olha Rafa, que legal, eu te vi pregar. Amado, eu não te vi. Ou seja, a pessoa pode passar desapercebida. E muitas vezes eu quero estar desapercebido. Então eu fico infiltrado no meio dessa multidão e eu estou ali vivendo e passando desapercebidamente. Dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola, dentro da minha casa, dentro da minha família. E dentro da multidão, desses grupos, existem 3 grupos que eu gostaria de falar com vocês, que nós podemos ver especificamente, que estão sendo acompanhados por Jesus. Que são os seguidores que viam Jesus, ouviam de Jesus, então queriam andar com ele, viam os seus milagres, viam as maravilhas, então acompanhavam Jesus. Onde Jesus estava, eles o seguiam. Existem também os apóstolos, e existem também os discípulos. Os discípulos eram bem menores, a quantidade. E os apóstolos nós temos apenas 12, então se restringia ainda mais. Uma grande parcela de seguidores, uma pequena parcela de discípulos e uma menor ainda de apóstolos. E por que eu quero tratar desses 3 grupos, falando de multidão? Porque é o seguinte, eu sou professor, então eu preciso de uma figura de linguagem, eu preciso de uma forma de ilustrar um conceito para facilitar o entendimento. Então, eu vou utilizar o seguidor, eu vou utilizar o discípulo, eu vou utilizar o apóstolo, como uma forma de nós nos identificarmos, tá bom? Então, se eu disser alguma coisa para você, não pensa assim, o Rafael está me dizendo que eu tenho que ser um apóstolo. Não, se Deus te chamar para isso, amém, glória a Deus, que Deus te levante. Mas eu não estou dizendo que tu tem que ser assim, eu estou dizendo que essas características que nós vamos usar, elas podem ser aplicadas na minha vida e na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é do seguidor dentro desse grupo, dentro dessa multidão. O seguidor, e principalmente na época que nós vivemos, né, principalmente a gente falando aí de Instagram, de redes sociais em geral, que eu descobri aí que tem até TikToker aí, que eu nem sabia que agora isso também já era profissão, mas enfim, né, os influenciadores digitais. Todas essas pessoas, esses influenciadores, eles só são influenciadores porque alguém os segue, porque eles têm alguém que consome o seu conteúdo. E aqui com Cristo não era diferente, porque as pessoas que iam atrás de Jesus, na sua grande maioria, esses seguidores, esse grande grupo, era porque
viram curas acontecer. Era porque viram milagres acontecer. Viram paralíticos andar, viram morto ressuscitar. Viu o cego de nascença enxergar. Então eles ficaram maravilhados. E temos muitas pessoas dentro desses seguidores que criam que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas existiam muitas e muitas pessoas que estavam ali, que apenas seguiam Jesus porque estavam vendo algo miraculoso acontecendo. E uma das características de um seguidor é que ele é interesseiro. E talvez possa parecer um pouco pesado eu estar falando isso de púlpito, mas há uns 8 anos atrás, Deus falou na minha cara: tu é interesseiro, tu te move por interesse, tu precisa trabalhar isso na tua vida, senão eu não vou agir. E aí foi difícil para mim, mas que bom que ele falou, porque assim eu tratei a minha vida. Mas o seguidor, por que ele é interesseiro? Porque ele tem interesse em alguma coisa. Enquanto eu ando com Jesus e ele está curando pessoas e aquilo pode me fazer bem, eu fico com Jesus. A partir do momento que alguma coisa aconteceu que já não é mais do meu interesse, não, deixa Jesus. Meio parecido com as redes sociais, né? Se a pessoa se posicionar por alguma coisa que eu não concordo, não quero mais acompanhar essa pessoa, não interessa, ela não presta mais para mim. Outra característica é que ele também é infiel. Não gostei disso, não quero mais, tchau, deu, vou embora. Não vou ficar, não vou acompanhar, não vou ter fidelidade ao que eu estou vendo, não vou ter fidelidade a essa pessoa. Outro detalhe, consumista. O que eu posso ganhar, o que eu posso consumir disso daqui? Se eu precisar, nós estamos aqui ouvindo Jesus, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, a galera está com fome e agora? Vamos para casa, vamos comer? Não, né? Pô, Jesus multiplicou pão e peixe, vamos segurar aqui que a janta está garantida. Tem gente da minha casa que está precisando de cura, de repente se eu conversar com Jesus e trazer eles aqui, Jesus vai curar eles. Ou seja, eu preciso consumir algo, eu preciso receber algo. Característica de seguidor. Desinteressado é outra característica. Por que desinteressado? Não me importa se vale a pena, se não vale a pena, não me importa se é necessário pagar um preço, não me importa nada disso, porque eu não vou seguir a isso. Eu não tenho interesse nisso. O meu interesse ele é completamente volátil. Se eu adquirir o que eu preciso, tá bom. O restante não importa. Essa é a característica básica de um simples seguidor. E nós percebemos que pelo texto existiam pessoas assim. Porque alguns versículos, poucos versículos atrás, quando Jesus dá uma palavra firme, não, essa palavra aí é muito dura, não tem quem possa continuar ouvindo isso, vou embora. Quando um seguidor, ele é confrontado, ele te abandona. É uma realidade. Principalmente se nós olharmos, tá? Vou usar o exemplo atual, da gurizada mais nova, uma rede social, tá? Se a gente colocar algum princípio, a igreja, pode ser que daqui a pouco a igreja tenha um culto jovem absurdamente interessante, e aí a gente está bombando lá na rede social, tem 50 mil seguidores, tá? E aí a igreja se posiciona firmemente contra o pecado e expõe isso. Assim como algumas igrejas já fizeram, principalmente lá em Minas. Não, mas isso aí não é legal, eu não vou seguir mais essa igreja. E aí, de 50 mil passa a ter daqui a pouco 5 mil. Então, quando um seguidor, com todas essas características, ele é confrontado, e eu já fui essa pessoa, e eu fui confrontado por Deus algumas vezes, e permaneço sendo confrontado por Deus, graças a Deus, ele abandona. Porque o interesse é no que eu posso obter de bom, não no que Jesus vai fazer comigo. O segundo grupo, então, é o grupo do discípulo. E aí, quando Jesus falou o que ele disse, e essa parte que foi embora dessa multidão, e outra multidão, né? A grande multidão se tornou numa multidão menor, continuou com ele. Ainda permaneceram alguns seguidores que não tinham esse perfil. Permanecem discípulos e os apóstolos com ele.
E esses discípulos que estão com ele têm alguma característica interessante. Porque o discípulo é quem recebe disciplina e instrução de outra pessoa. Ou seja, ele é um aluno, ele é uma pessoa que tem interesse, ele quer ser disciplinado, então, tanto ensino quanto a disciplina ele recebe, ele aceita isso em seu coração. Por mais que ele não goste, por mais que machuque, por mais que ele vá brabo para casa, dentro do carro, chateado, mas ele chega em casa e diz: não, Senhor, dá certo, isso aí é para o meu crescimento. E aí aquilo passa, e Deus trata o coração, e ele recebe essa disciplina, e ele muda. Então é uma característica do discípulo ser um aluno, aprender. Quando eu falo aluno, eu não quero caracterizar como escola. Todos nós somos alunos em qualquer coisa, se nós estivermos dispostos a aprender algo. Então, se eu recebo a disciplina e a instrução, então eu recebo capacitação, eu recebo aprimoramento, e eu transformo a minha vida através da graça do Senhor. Outra característica, quem segue ideias ou imita os exemplos de outro. Nós temos um texto clássico que Paulo dizia que era para que as pessoas olhassem para a vida dele, olhassem como ele procedia e imitassem a ele, porque ele dizia que imitava a Cristo. Então ele estava basicamente dizendo assim, parafraseando: olha, se vocês acham que é difícil imitar Jesus, se vocês acham que é muito complicado fazer isso, então faça o seguinte: me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então vocês não vão imitar uma coisa errada, vocês não vão proceder de forma errada na vida de vocês. Vocês vão com certeza proceder de maneira correta, porque se eu imito a Cristo e vocês me imitarem, consequentemente vocês estão imitando a Cristo. Quem propaga ensinamento ou quem ensina daquilo que aprende. Outra característica de um discípulo. Ou seja, hoje eu estou aqui falando porque Jesus me ensinou. Hoje eu estou aqui falando porque inúmeros outros homens e mulheres de Deus, desde o início do milênio, ali no primeiro século, que a gente pode falar, começaram a estruturar uma teologia da igreja. E hoje nós estudamos muitos desses ensinamentos. E se hoje nós somos capacitados, é porque temos pastores que vieram antes de nós, líderes que vieram antes de nós, e que foram um exemplo que nos ensinaram. E nós aprendemos deles, e por isso honramos a vida de cada um deles. E nós repassamos aquilo que nós aprendemos. Aquilo que alguém ensina não é algo explicitamente novo, nunca visto. Porque ele aprendeu de alguém. Ah, Rafael, mas se ele tiver uma revelação dada por Jesus, ninguém falou isso para ele. Jesus sabia, então ele aprendeu de Jesus, ele não tirou nada novo. Ele continuou aprendendo de alguém e ensinando. E a última coisa que caracteriza um discípulo, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Ah, alguém, um filósofo da atualidade que se espelha num filósofo de 200 anos atrás. Ele é um discípulo daquele filósofo porque ele segue aquela linha de trabalho, aquela linha de pensamento e dá continuidade àquele tipo de obra. Sim, ele é um discípulo. Em qualquer característica nós podemos colocar. Não precisa necessariamente um discípulo ser bíblico. Tudo isso que eu falei, ele pode ser aplicado a qualquer outra área do conhecimento humano. Mas nós não estamos falando das outras áreas do conhecimento humano. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de uma vida com Deus. Então essa é uma característica de discípulo. E esses ficaram. Esses não foram embora. E agora o apóstolo, que tinham aqueles 12, que nós temos um pouquinho mais para frente, uma célebre frase, que quando Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
Isso dá uma base para entender uma característica básica do apóstolo, dessa figura de linguagem que eu quero aplicar para vocês hoje. Pelo propósito, o apóstolo é aquele que é enviado. Então, ou seja, ele não fica. Ele recebeu algo de Deus, ele entende um propósito e ele vai. Ele é enviado. Ontem nós tivemos o Gili falando aqui, e esse enviado que ele falou, ele estava falando que quando, a gente se encontra com a santidade, com o Kadosh, a gente é equibalo, Então, Deus envia, e envia veementemente. Não é aquela coisa, meu filho, por favor, vai. Não, tu tem que ir. Assim eu abandonei 10 anos de carreira comercial e me tornei professor. Eu falei para ele, olha, nós precisamos de gente, Deus. De gente que nem esse, que nem aquele outro dentro das escolas. Gente que transpira Jesus. Gente que tem conhecimento e capacitação. E eu fui ensinando como ele deveria fazer, da onde eu estava fazendo o curso que eu estava fazendo até chegar na minha casa. E eram 40 minutos. E lá depois de uns 30 minutos de eu falando ininterruptamente para Jesus, eu resolvi parar. E aí ele disse, pois bem, esse cara é tu. É tu que eu estou chamando para ser esse cara que tu está falando. E aí eu cheguei em casa, meia-noite. Minha esposa me recebeu, ficou uma meia hora me ouvindo. E ela disse, amém, então é isso aí. Me acordei no outro dia, fiz a minha inscrição para a faculdade, estou aqui formado hoje. Abandonei a minha carreira. E muitos dos meus colegas me disseram, cara, tu está fazendo a pior burrada da tua vida, é uma idiotice. Tu está saindo da área comercial, tu pode ganhar muito bem. Tu vai virar professor, cara. E aí eu disse, cara, mas o problema é que não é eu que quero. É que quem está me chamando é muito maior do que uma área comercial. É muito maior do que o dinheiro. Então, o apóstolo, ele é enviado. Ele recebe algo e ele entende que ele tem que ir. Não existe ficar parado. Não existe não fazer. Outra característica muito forte é aquele que propaga a sua fé. Nunca nós vamos olhar na palavra os 12 apóstolos passarem por algum lugar e dizer assim, deixa. Depois eu passo e falo com ele. Não, eles paravam, oravam, proferiam palavras, falavam da sua fé, as pessoas eram curadas e os milagres aconteciam. Quando foram confrontados pela história da igreja, se nós formos estudar, não está lá na Bíblia, mas os historiadores cristãos, se nós formos estudar a morte dos apóstolos, a morte de vários cristãos que foram martirizados, propagando a sua fé. Pedro foi um que a história diz que não aceitou ser crucificado de cabeça para cima na cruz, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Isso também é a propagação da sua fé. Assim como no Oriente Médio, pessoas que hoje optam por morrer ao negar Jesus Cristo. É uma característica específica de alguém que entende. Por isso que eu estou usando como apóstolo. E essas pessoas, ou seja, os apóstolos, eles agem dessa forma, pois eles entendem o seu chamado, propósito e trabalham para isso. Então, quando eu uso essa figura de linguagem do apóstolo, eu estou querendo dizer, se você entende que Deus te chamou, você entende que tem um propósito, que não é só existir nessa terra, mas que tu tem um propósito aqui. Então, e trabalha para isso, e luta por isso, bem-vindo a esse grupo de pessoas, dessa multidão. Já me encaminhando para o fim, eu quero fazer um pequeno paralelo, porque eu falei de seguidor e apóstolo, mas existe uma transição, porque de discípulo e apóstolo, discípulo e apóstolo, existe uma transição entre esses dois. Eu sou um discípulo, em determinado momento eu deixo de ser então um discípulo e eu começo a me tornar o apóstolo. E lembrando, eu não estou falando do cargo apóstolo, eu estou falando do propósito empenhado nisso aqui que nós estamos dizendo. Eu costumo dizer que é o deserto. Porque nós entendemos que o deserto é deserto. Não tem nada, não tem vida, não tem possibilidade de se viver, não tem água, não tem chuva, não tem planta. É deserto. Só que uma característica muito importante que determina algo que é deserto é que o deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem.
Deserto é um lugar de experiência. Deserto não é um lugar de relacionamento. Então, em dado momento, eu posso ser um discípulo, mas eu chego num ponto crucial onde eu encontro o meu deserto. E eu posso escolher habitar nesse deserto. Mas Deus não quer que eu habite nesse deserto, porque é de passagem. Deus quer me dar experiências nesse deserto, mas Ele não quer que eu permaneça e viva nesse deserto como um relacionamento. Pega isso para a tua vida. A coisa apertou? Tem propósito de Deus. Eu não vou ficar nesse sofrimento, eu não vou ficar nessa dificuldade a vida inteira. Aqui não é lugar da minha habitação. Aqui não é lugar do meu relacionamento. A minha habitação é lá dentro do quarto, meu relacionamento é lá com Ele. E é isso que faz com que eu vença esse deserto. Porém, como o deserto é um lugar de passagem, quando eu encontro com o deserto, então eu saio da consequência de discípulo e me torno então esse apóstolo. Porque eu entendo o propósito, eu entendo o chamado e eu vou. Eu entendi, professor. Eu entrei nesse grupo que estava na multidão e decidi ir. E aí então, assim como Jesus já me perguntou isso, eu quero perguntar a você, e você não precisa me responder, por favor. Mas quem é você na multidão? Voltamos lá para o ponto inicial, para a multidão. Um seguidor, um discípulo, um apóstolo? Que momento da sua vida, que parte você está se encontrando? Será que meu relacionamento está tão básico que eu só venho para a igreja para recarregar minhas energias, para ter uma boa semana? E é isso? Será que eu entendo que eu preciso e que Deus quer alguma coisa comigo, mas eu não entendi, então eu estou firme, porque eu quero aprender, eu quero ser transformado e eu quero chegar lá? Será que Deus já falou comigo, mas eu não consigo acreditar que tem realmente um propósito a se cumprir na minha vida? E eu preciso batalhar por ele? Que ponto que eu estou? Que ponto que você está? Segunda coisa. Como o meu caráter se posiciona quando Jesus me confronta? No versículo 66, ele confronta a multidão. Muitos disseram, não, isso aqui não é bom, essa palavra é dura, eu vou embora. A Bíblia não relata quantos ficaram, mas a Bíblia diz que muitos ficaram. Então, como o meu caráter se posiciona quando Deus decide me levar a um plano mais profundo, um plano mais para frente, um passo maior, e Ele para de me tratar tão carinhosamente e Ele começa a dizer, olha só, a coisa começou a apertar. Vamos parar de andar como menino, porque tu já não é mais menino, tu já não é mais menina. Chegou a hora de andar como homem, como mulher de Deus. Chegou a hora de parar com essa fase e partir para uma outra. Tem coisas mais profundas. E é isso que Jesus está fazendo ali. Ele está trazendo uma palavra mais dura porque chegou a hora. É o momento de confronto. E como o meu caráter vai se tratar com isso? Eu vou olhar e dizer, Jesus, está doendo. Mas só tu tens as palavras de vida eterna. Ou eu vou dizer, são muito duras essas palavras, não dá para seguir. Valeu Jesus, estou indo. Vou numa outra vibe aí que está mais legal. Nós temos 3 opções quando nós nos encontramos e nos deparamos com isso. Nós podemos desistir. Nós podemos permanecer. Ou nós podemos sair da multidão. Nós podemos desistir. Tá, isso aí não é para mim. E eu, infelizmente, nos meus 33 anos de vida, não de evangelho, por favor. O cabelo tá branco já, mas um pouquinho mais de 18 de evangelho. Eu vi pessoas que começaram na fé, que explodiram, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e que hoje eu olho
balada, cerveja, festa, drogas, e aí, amigos. E nós, poxa, mas aquele tempo que a gente viveu, aquele período que a gente conversava, aquelas experiências que a gente teve, aqueles momentos de oração, madrugadas que nós passamos juntos, manifestações angelicais que aconteceram, mover de Deus que houve, curas, maravilhas. O que foi que houve? Ah, cara, isso aí não é mais para mim. Não dá, não quero. Cara, mas a gente não está falando de uma igreja, a gente está falando de Jesus, vamos lá. Não, cara. Jesus não é mais para mim. Então, preferiu desistir. Permanecer. Uma coisa muito importante do permanecer é que o permanecer ele não tem a ver com sentimento. E isso vai aprimorando a nossa maturidade. Demorou um tempo para eu aprender isso. Não foi, como se diz, foi a duras penas. Não foi de uma forma fácil. Mas permanecer não é algo que eu quero permanecer. Permanecer não é algo que eu sinto, como a gente costuma dizer. Ah, eu sinto de orar por ti, irmão. Bah, eu sinto de fazer tal coisa. Assim como o perdão. Dificilmente eu escuto alguém dizer assim, ó, ô Davi, eu sinto de te perdoar por a traição que tu me fez. Não. Na realidade é o contrário. A gente olha e diz assim, não, tudo bem, eu te perdoo, mas assim, ó, nem quero mais falar contigo. Permanecer é mais ou menos isso. Porque permanecer, muitas vezes na nossa jornada, parece que Jesus não está ali comigo. Parece que o mundo está caindo na minha cabeça e todo mundo foi embora. E eu não sinto nada. É que nem a gente fala, parece que o céu está de bronze, a oração bate e volta. Tipo lá Daniel orou, levou mais de 20 dias para que o anjo viesse e trouxesse a resposta, e aí o anjo diz assim, olha, eu voltei e tive que pedir reforço, porque quando eu vim, tinha aqui algumas autoridades aqui que estavam indo contra mim, eu pedi reforço para batalhar contra elas e cheguei agora. A Bíblia não relata, Daniel não relata que ele sentiu alguma coisa, mas Daniel permaneceu. Permanecer não significa que vai ser agradável, não significa que eu tenho que sentir alguma coisa. Não interessa se eu estou sentindo, interessa que eu creio, que tem uma palavra, que tem um propósito, que tem um significado. Talvez vocês não conheçam, eu acho que o pessoal do culto jovem que sabe da minha história. Mas eu e a minha esposa, nós passamos 8 anos orando e esperando por um milagre. Minha esposa não podia ter filhos, nós fizemos todos os tratamentos possíveis, não deu certo. Nós tínhamos uma palavra de Deus de que nós íamos ter então um filho. Chegou em determinado ponto lá pelo 4º, 5º ano, nós achamos assim, olha Senhor, eu acho que a gente não entendeu. Nós recebemos muitas profecias que em 2 meses, que em 3 meses, que em 1 mês, a Evelyn está grávida. Já faz mais de 5 anos. Talvez o Senhor não queira nos dar um filho. E se o Senhor não quiser, tudo bem. Nós vamos aceitar isso de bom grado, de bom coração. E nós não vamos ficar chateados com o Senhor, nós vamos continuar te amando e te honrando da mesma forma. Não foi fácil orar isso, gente. Porque as lágrimas escorriam e o coração doía, porque nós ansiávamos em ter um filho. Aliás, no nosso 2º ano de casamento, a gente já queria ter filho. Sempre sonhamos com isso. E levaram 8 anos, e foi bem complicado. Mas nós tínhamos uma palavra que confirmou que não interessava o que fosse, nós íamos ter um filho biológico. Nós queremos adotar e nós vamos adotar. Mas nós tínhamos que aguardar o filho biológico. Então a gente não deu uma de Abraão, não deu uma de Sara, ó, toma aqui a minha concubina aí, porque eu acho que eu não vou engravidar, então vou dar uma força para Deus aí, tá aí o filho que tu vai ter. Permanecemos. Não foi fácil. O pastor Felipe Min conhece muito bem a minha história, porque a gente se conhece há basicamente 10 anos. Esse milagre aconteceu dentro da casa dele, aonde a Evelyn foi curada. Foi um processo
de umas 3 horas de oração, intercessão e batalha. 2 meses depois daquela noite, a Evelyn estava grávida. Sonho realizado. A Lia já tem 2 anos. Mas, num determinado momento da jornada, eu não sentia esperança, alegria, mas eu sabia que a palavra existia. Então eu permaneci. Muitas vezes eu pensei assim, olha, Senhor, eu acho que não, né? A gente não está entendendo certo. O Senhor não está querendo dar, olha quanto tempo está passando. E Deus ia lá e dava a palavra, deu visão, tudo que foi. Mas o resultado da permanência implica em maturidade. Quando nós permanecemos no que for em Deus, porque Ele nos deu uma palavra perante aquilo, e mesmo que a gente não sinta nada, nós acreditamos naquela palavra até que ela se cumpra, não interessa quantos anos passem, isso gera maturidade no nosso coração e na nossa vida com Deus. E nos leva num outro ponto. E a terceira coisa que nós podemos fazer é sair da multidão. O que é sair da multidão? Se no primeiro ponto eu disse, abandonar. Sair da multidão é fazer igual o apóstolo Pedro. Ó Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não quero ficar nessa multidão. Eu me posiciono. Não interessa onde for, eu vou contigo. Não interessa o que tenha que fazer, eu vou fazer. Não interessa para onde o Senhor me mande, eu vou. Porque eu não vou ficar nessa multidão, me escondendo e me lamentando. O Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu ainda não sei qual é, mas eu vou. O Senhor fala comigo, eu te escuto. E eu vou buscar. E o Senhor vai me dizer o que eu vou fazer. Até 4 anos atrás, eu não tinha certeza do que Deus queria para mim. E eu me converti com 15 anos, gente. Eu me converti com 15 anos. E assim como eu fui uma pessoa dura, porque eu era muito rígido e muito sério com algumas coisas, eu também me tornei assim como cristão. E eu aprendi, no primeiro ano que eu me converti, que se eu me converti, eu tinha que levar isso a sério. Porque uma vida com Deus não era brincadeira. Fui para seminário, fiz teologia, quase formei no bacharel em teologia, larguei o bacharel, fui trabalhar, porque eu precisava me sustentar. Poucos anos atrás, fiz minha pós em teologia, fiz as outras pós-graduações e especializações. Estou aqui. Mas há 4 anos atrás, Deus disse para mim o que Ele queria. Eu não tinha certeza. Era ministro de louvor. Se me chamasse para fazer alguma coisa, eu fazia. Se me dissesse, Rafael, a gente tem que tirar os bancos, vou tirar os bancos. Ô Rafael, tem que prender um negócio a 8 metros de altura lá, vamos lá prender. Ô Rafael, tem que pintar a igreja, vamos pintar a igreja. Ah, a gente tem que capinar um pátio lá para fazer um acampamento, vamos capinar o pátio e fazer o acampamento. Eu não sei o que tu quer, Senhor, mas eu sei que o que tu me der para fazer, eu vou fazer. Porque uma hora tu vai dizer para mim o que tu quer. E eu permaneci. Eu resolvi sair dessa multidão. Assim como Deus chama a cada dia, porque a cada dia eu posso resolver entrar nessa multidão de novo. E aí chegou num ponto que Ele disse, para de ser supervisor comercial, para de ser televendas, para de ser vendedor, para de trabalhar com isso. Até hoje, tudo que tu trabalhou, tudo que tu fez, foi porque eu queria te preparar para ensinar pessoas, porque eu tenho um propósito na tua vida. No início do ano, o pastor Felipe não sabe, ele me largou no fogo, e ele não sabe o que aconteceu com o meu coração. Mas ele disse assim, Rafa, tu tem que liderar um hub. E eu, como assim tem que liderar um hub, né? Pensando comigo mesmo e olhando assim para ele, não, vamos lá, pode deixar. Tranquilo, vamos fazer isso aí. Aceitei de boa, não pestanejei. Fui para casa em pânico. Como assim, Senhor? Eu sei ensinar. Eu sei dar aula. Eu sei dar aula no college. Mas como assim? Como assim discipular gente? Como assim fazer isso? E aí eu fiquei 2 dias
preocupado, orando e pedindo para Deus me falar. E eu recebi uma palavra de sabedoria vinda do Japão, de um pastor que tem lá, que a gente conhece. E ele disse assim: Rafa, fica tranquilo. O nosso propósito na terra é discipular pessoas. Não importa a função que tu tenha no reino. O nosso propósito na terra é discipular pessoas. Toda pessoa que se converter, ela precisa conhecer Jesus. Essa pessoa precisa ser ensinada. Então isso aí que está acontecendo na tua vida é extremamente natural. Não precisa ter medo, porque esse medo também é natural. Passa por cima dele. E aquilo entrou no meu coração e eu disse: então tá, pessoal, então tá. É discipular pessoas, então nós vamos entrar de cabeça nisso e nós vamos amar essas vidas. E graças a Deus, Deus tem dado pessoas, o Hub tem prosperado, as vidas têm sido tratadas, Deus tem feito uma obra maravilhosa. Mas isso só acontece quando eu saio da multidão e quando eu decido posicionar. Então, finalizando, chega de me esconder. Ah, não dá, não posso, não isso, não aquilo. Chega de me esconder na multidão. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na tua vida. Chega de fugir. Chega de anonimato. E quando eu falo anonimato, eu não estou dizendo que eu tenho que ir para as redes sociais e bombar, não. Anonimato é olhar para o lado e o meu irmão está chorando em pânico, em desespero, e eu dizer assim: não, o pastor vai ali e ora por ele, capaz que eu vou, né? Eu não posso orar para o cara, né? O pastor que tem que fazer isso. Não, é o líder de Hub que tem que fazer isso. Não, Deus quer me usar, quer usar a tua vida também. Isso também me tira do anonimato. Chega de não cumprir o propósito de Deus na minha vida. Cada um que está aqui dentro hoje, Deus tem um propósito específico. Ah, Rafa, mas eu não fui chamado para fazer alguma coisa dentro da igreja. Que bom, ótimo. Porque se todo mundo fosse chamado para fazer coisa dentro da igreja, não ia ter mais o que fazer, não ia dar. Se Deus te chamou para fazer na escola, amém, vai ser luz nas trevas. Se Deus te chamou para fazer no trabalho, amém, vai ser luz nas trevas. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa na faculdade, amém, vai ser luz nas trevas. Mas Deus te chamou, a cada um de nós, para ser um excelente profissional, espelhar Cristo, cada um de nós. Então eu quero finalizar te dizendo o seguinte, para que a gente possa se levantar então, e eu quero fazer um clássico apelo. A palavra de Deus, ela não vai mudar, de maneira nenhuma. Então, eu e você, vamos nos posicionar ao chamado de Deus na nossa vida? Sim ou não? Porque essa noite eu creio, não porque Deus falou comigo. Deus poderia ter falado com qualquer pessoa, qualquer outro dos pastores que estão aqui, qualquer outro líder que tivesse Deus tocado no coração, poderia estar aqui pregando hoje. Eu não sou especial em nada. Eu só sou alguém que estava disponível a ouvir o que Deus queria falar nessa noite e obedecer a sua palavra. Mas nós vamos então obedecer ao chamado de Deus, porque se Ele está falando isso, é porque Ele está chamando pessoas aqui. Talvez Ele não esteja falando nada nesse momento no teu coração, e tu esteja assim: poxa, não estou entendendo nada do chamado de Deus. Amém. Eu compartilhei com você que eu passei muitos anos sem ter um chamado específico, justamente para que nesse momento você não se sentisse culpado. Nem sempre. Às vezes tem um momento específico da sua caminhada, na sua vida com Deus, que Ele vai dizer: agora é o momento que eu quero te levantar. Enquanto isso eu continuo te preparando. Mas se Deus te chamou, se Deus falou contigo, que Ele tem um propósito na tua vida, por mais que Ele não tenha te dito especificamente o que Ele quer, mas você entendeu, o Espírito Santo está te incomodando, está te dando convicção de que Ele está te chamando para alguma coisa, que tu ainda não tem certeza o que é, ou tu tem certeza, mas que Ele está te incomodando. Eu quero te pedir então que tu levante a mão, porque a gente quer orar por ti.
Amém? Amém? Mãos estão sendo levantadas. Amém. Glória a Deus. Quero te pedir então, para mais um passo de fé. Por favor, amados, vamos nos levantar. E você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, para que a gente possa então orar por você. Não fique com vergonha, porque você está tomando uma baita decisão na sua vida. Você está dizendo para o medo, você está dizendo para Satanás que te acusa, você está dizendo para inúmeras coisas que não querem que você ande. Naquilo que Deus tem para a sua vida, você está dizendo: eu não vou confiar em vocês, eu estou confiando em Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, essas vidas estão na tua frente, Pai. Filhos teus, assim como eu, Pai, que entenderam o teu chamado hoje, Pai. Eu não sei, Senhor, se na vida de cada um deles, Pai, tu já disseste o que eles precisam fazer, ou o propósito que tu tem para a vida deles, Pai. Mas eles entenderam que o Senhor está os chamando para fazer algo, Senhor. Por mais simples que seja, é extremamente importante na tua obra. Então eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, traz fortalecimento, Senhor, ao coração de cada um deles, Pai. Traz convicção, Pai, ao coração de cada um deles, Pai. Que cada coração, Senhor, seja terra boa, que a semente da tua palavra vai cair e vai dar fruto 100 por 1, Senhor. Que as aves de rapina não vão roubar essa palavra. Que Satanás, por mais que invista contra essas vidas, Pai, não vai roubar essa palavra, Senhor. Eu te peço fortalecimento, Senhor, encorajamento a cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço sabedoria para que eles possam lidar, Senhor, com o que tu vai entregar nas mãos deles agora, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço revelação, Senhor, da tua palavra e do propósito que tu tens para a vida de cada um deles, Pai. Para que eles saiam nessa noite, Senhor, com plena convicção, Senhor. E que a cada dia que passe, Senhor, no relacionamento contigo, gradativamente o Senhor venha falando com eles, Pai. E eles venham dando passo após passo, Pai, até o cumprimento do teu propósito na vida deles, Pai. Torna-os prósperos, Pai. Que significa que os teus propósitos nas vidas deles vão ser cumpridos, Pai. Essa é a tua prosperidade, Pai. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor os abençoe financeiramente, Pai. Para que eles tenham condição, Senhor, de forma desprendida do seu coração, de abençoar essa obra também, Pai. E aquilo que tu tens na vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que tu nos ouve, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que a nossa oração, Senhor, ela chega, Senhor, aos céus, Pai. Ela sobe até ti, Pai, e tu recolhes. E eu sei, Deus, que tu responde a nossa oração. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.